No título 3 da Organização do Estado, capítulo 1, da Organização Político-Administrativa. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Parágrafo 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Primeiramente, a banca pode colocar aqui, por exemplo, através de referendo, ao invés de plebiscito. A gente viu na nossa áudio da lei passada que a população ela exerce o voto de duas maneiras, maneira direta e indireta. Indireta é quando você escolhe representantes, e maneira direta é através de uma ação popular, um referendo ou um plebiscito, por exemplo. E aqui, no caso, é através de plebiscito. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, a mesma forma acontece com o desmembramento de municípios. Então, aqui vai acontecer através de uma lei estadual, também por plebiscito. Artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência, aliança, ressalvado, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 2. Recusar a fé aos documentos públicos. O inciso 2 é um dos que mais cai em prova. Geralmente, bancas que se atentam muito à letra da lei colocam recusar a fé a documentos públicos e privados. Cuidado, a União, os estados, o DF e os municípios, eles não podem recusar fé a documentos públicos, porém, ele pode sim recusar essa fé a documentos privados. E o inciso 3, criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Capítulo 2. Da União. Artigo 20. São bens da União, inciso 1, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. 2. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. 4. As ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede município, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. Inciso 5, os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. 6, o mar territorial. 7, os terrenos de marinha e seus acrescidos. 8, os potenciais de energia hidráulica. 9. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. E 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, se o seu concurso é municipal e está sendo cobrada a lei orgânica do seu município, ou se é um concurso estadual e está cobrando a Constituição Estadual do seu estado, aparece com mais frequência nestas normas do que aqui na Constituição com relação aos bens. Então é mais fácil a banca te perguntar qual é o bem do seu município ou do seu estado do que propriamente da União. E aí cuidado, lembre-se que as praias, por exemplo, e os mares são pertencentes à União. Estado e município não detêm o bem aí da praia ou do mar, tá? É um que cai muito em prova. Parágrafo 1º. É assegurado nos termos da lei
à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Segundo, a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União. Inciso 1. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. 3. Assegurar a defesa nacional. 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 7. Emitir moeda. 8. Administrar as reservas cambiais do Estado e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A linha A. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A linha C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. A linha E. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. E a linha F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e a Defensoria Pública dos territórios. Então, nós temos aqui como competência da União o Ministério Público do Distrito Federal. Fica atento também a essa competência. Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. 17. Conceder anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. 22. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 23. Explorar os recursos e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A linha A. Toda a atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. Então leve aqui na Casa do Congresso, como competente para aprovar a atividade nuclear.
A linha B, sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícola e industriais. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção e comercialização e utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos. D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Inciso 14. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. 15. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. 16. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Inclusive, hoje nós temos aí a Lei de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, que também é uma legislação que tem caído muito em concursos. Artigo 22. Compete privamente à União legislar sobre. Então aqui nós temos competências privativas da União, ou seja, apenas ela poderá legislar sobre determinados assuntos. Inciso 1. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Ou seja, nós temos, por exemplo, o nosso direito penal que trata ações que geram crimes, né? Que nós vamos ver as regras do direito penal na parte geral e na parte especial o que é crime. Os estados ou o município, por exemplo, ele não pode criar leis que tenham crimes, né? Que tenham penas. Não pode, nesse sentido, assim como leis processuais, eleitorais e demais, como nós vimos aqui na competência privativa da União. Então, leve de início o inciso 1, que despenca em prova. 2. Desapropriação. 3. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiofusão. 5. Serviço postal. 6. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. 7. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. 8. Comércio exterior e interestadual. 9. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. 10. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 11. Trânsito e transporte. 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. 14. Populações indígenas. 15. Emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício das profissões. 17. Organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa desses. 18. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. 19. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. 20. Sistemas de consórcio e sorteios. 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões dos policiais militares e do Corpo de Bombeiro Militar. 22. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. 23. Seguridade Social. 24. Diretrizes e bases da Educação Nacional, que inclusive nós temos aí a lei básica, né, a lei da educação básica, que é muito importante, principalmente para concursos aí na área de pedagogia, serviço social, né, para professores. É uma lei muito comum de se cair em prova. 25. Registros públicos. 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. 27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto do artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173. Inciso 28. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. 29. Propaganda comercial. E 30. Proteção e tratamento de dados pessoais. Parágrafo único. Lei complementar
poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então aqui, através de uma legislação suplementar, os estados poderão também, né, tratar de algumas legislações. Por exemplo, a União ela cria uma lei e ela coloca como o Estado, né, para editar uma norma complementar para complementar aquela lei que foi criada. Então, nesses casos, é autorizado, porém apenas aos estados. Nós não temos aqui a figura, por exemplo, dos municípios. Vamos agora ao artigo 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui nós temos competência comum no 23 e concorrente no artigo 24. Geralmente as bancas gostam muito de trocar essas competências, tanto competência privativa da União, né, você vai ter aí na sua Constituição Estadual as competências privativas do Estado e vai ter também na lei orgânica as competências do município. Então fique atento a cada uma delas, né? Por exemplo, a competência do Estado geralmente cai muito em prova a que trata de gás canalizado, na exploração de gás canalizado, que é uma competência aí do Estado, bem como a competência do transporte público local para os municípios. Então vamos aqui, essa competência comum, ela está mais ligada à parte administrativa, né? A parte aí administrativa, enquanto a competência concorrente está mais ligada à legislação, à questão de legislar. Vamos lá. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então não se esqueça, vamos voltar aqui no artigo 23 rapidinho. Essas competências comuns são de todos os 4 entes federados. Porém, a competência concorrente são apenas de 3, União, Estado e o DF, o Distrito Federal. Os municípios não estão integrados na competência concorrente, e isso é algo muito provável de cair na sua prova. Vamos voltar então, vamos refazer aqui o inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais, notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Então aqui nós já estamos tratando de competência de legislar e nós não temos o município incluído dentre o artigo 24. Vamos lá? Inciso 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 2. Orçamento. 3. Juntas comerciais. 4. Custas dos serviços forenses. 5. Produção e consumo. 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e do controle da poluição. 7. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência,
tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. 11. Procedimentos em matéria processual. 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. 13. Assistência jurídica e defensoria pública. 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 15. Proteção à infância e à juventude. 16. Organização e garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Segundo, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Terceiro, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então aqui nós temos a competência concorrente, onde a competência da União ela está no sentido das normas gerais e os estados eles poderão editar normas suplementares. Nós chamamos de fato de competência suplementar. Porém, caso a União ela seja omissa, ela não venha a legislar sobre essas normas gerais, aí sim o Estado ele vai exercer a competência legislativa plena. Porém, caso o Estado venha a editar uma norma, uma competência, uma lei federal de norma geral, aí nós vamos suspender a eficácia da lei estadual. Capítulo 3. Dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Segundo, cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Então aqui, como eu falei anteriormente, a competência para a exploração do gás canalizado fica com os Estados. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Uma coisa que é muito comum de cobrar em provas, principalmente para concursos municipais, é com relação à região metropolitana. Então, assim, qual lei é que vai ditar as regras para uma região metropolitana, uma aglomeração urbana, uma micro-região? Então será, no caso, uma lei estadual, beleza? Não é os municípios, através das suas leis municipais, que vai ditar as regras para constituir e para integrar uma região metropolitana. Artigo 26. Inclui-se entre os bens do Estado. Inciso 1. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Segundo, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídos aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. E 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Então nós não temos aqui como bem do Estado as praias. Cuidado, isso é uma das coisas que mais cai em prova. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Segundo, o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para deputados federais, observado o que dispõe nos artigos 39, 150 e 153 desta Constituição. Parágrafo 3º.
compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Quarto, a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77 desta Constituição. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso, e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5 desta Constituição. Então aqui, na verdade, o governador não pode acumular cargo público. Então, se ele exerce um cargo público, por exemplo, um cargo comissionado, ele tem que sair desse cargo comissionado para exercer o cargo governador. Porém, se ele for servidor público, ele também não perde o seu cargo público. Ele se afasta do cargo e vai assumir lá o cargo de governador. A única possibilidade de política para exercer 2 cargos é a do vereador. Nós vamos ver isso mais adiante no nosso outro áudio da lei, no artigo 38, lá que vai tratar sobre a administração pública. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os artigos 37, 39, 150 e 153 desta Constituição. Capítulo 4. Dos municípios. Artigo 29. O município rege-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. Inciso 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleno direito e simultâneo realizado em todo o país. 2. Eleição do prefeito e vice, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores, que aqui no caso são as regras de segundo turno. 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Então, cuidado. Nós temos aqui o dia 6 para o governador e o dia 1º de janeiro para o prefeito e vice. 4. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de, a linha A, 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. B. 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil. C. 13 vereadores nos municípios com mais de 30 e até 50 mil habitantes. D. 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil e até 80 mil habitantes. E. 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. F. 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. G. 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil e de até 300 mil habitantes. A linha H, 23 vereadores nos municípios de mais de 300 mil e de até 450 mil habitantes. E 25 vereadores nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes. A linha J, 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil e de até 750 mil habitantes. K, 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil e de até 900 mil habitantes. A linha L, 31 vereadores nos municípios de mais de 900 mil e de até 1 milhão e 50 mil habitantes. M, 33 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 50 mil habitantes e de até 1 milhão e 200 mil habitantes. N, 35 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 200 mil habitantes e de até 1 milhão e 350 mil habitantes.
O. 37 vereadores nos municípios de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes. A linha P. 39 vereadores nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes. Q. 41 vereadores nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes. R. 43 vereadores nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões. S. 45 vereadores nos municípios de mais de 3 milhões e de até 4 milhões de habitantes. T. 47 vereadores nos municípios de mais de 4 milhões e de até 5 milhões de habitantes. U. 49 vereadores nos municípios de mais de 5 milhões e de até 6 milhões de habitantes. V. 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões e de até 7 milhões de habitantes. W. 53 vereadores nos municípios de mais de 7 milhões e de até 8 milhões de habitantes. X. 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Então aqui nós temos alíneas exaustivas com relação à quantidade de vereadores por habitantes. Né? Não é tão comum de cobrar em prova. Talvez você está fazendo um concurso mais criterioso, né, possa cobrar cada um desses números. Acho que a banca não vai adentrar tanto assim nesses números, porém, tente identificar a quantidade de habitantes do seu município, que talvez pelo menos isso ela pode cobrar, né, com relação aí à quantidade de vereadores para o seu município, principalmente se o seu concurso é para a carreira do Poder Legislativo. Continuando no inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observado os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. A linha A. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. B. Em municípios de 10.001 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. C. Em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio será 40% do subsídio dos deputados estaduais. D. Em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes, o subsídio será a porcentagem de 50%. E. Em municípios de 300.001 a 500 mil, o subsídio máximo dos vereadores será 60% a dos deputados estaduais. A linha F. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% dos deputados estaduais. Mais uma vez, né, alíneas exaustivas aqui com vários números que também acredito ser pouco provável de cair na sua prova, a menos que seja, né, um concurso aí do Legislativo. Inciso 7. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. 9. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. E 14. Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único. Artigo 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º
no artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Inciso 1, 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. 2, 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. 3, 5% para municípios com população entre 300.001 e 500 mil habitantes. 4, 4,5% para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes. 5, 4% para municípios com população entre 3 milhões e 1 e 8 milhões de habitantes. 6, 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores. Segundo, constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Inciso 1. Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. 2. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3º. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º deste artigo. Artigo 30. Compete aos municípios. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Então, os municípios estão excluídos daquela competência concorrente, porém, eles podem legislar com relação a assuntos da sua localidade. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Então, o município ele pode ali criar, os seus distritos, e aí não é observada a legislação municipal. Aqui também se observará a legislação estadual. 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 6. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Então, não temos aqui com relação ao ensino médio ou ensino superior. Existem algumas cidades que os municípios até têm escolas com ensino médio, inclusive faculdades. Porém, a competência prevista na nossa Constituição está apenas com relação à educação infantil e ensino fundamental. 7. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 8. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. E 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Geralmente, na maioria das vezes, a fiscalização do Executivo é feita pelo Legislativo. Isso inclui tanto na União e nos estados, e é claro também aqui no município. Então, quem exerce o controle externo do município, no caso, é o Poder Legislativo representado pela Câmara de Vereadores. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Então existem alguns municípios que ainda têm tribunais de contas, que são tribunais antigos,
anteriores aí à última reforma da Constituição, porém é vedado a criação de novos tribunais de conta. Tá? Talvez você tenha algum município, você reside em um município que tenha tribunal de conta e você se pergunta, poxa, mas como que o meu município tem um tribunal de conta e é vedado a criação? Porque são tribunais de conta, né, antigos, né, hoje a Constituição não permite. Tá? Cuidado também que a banca pode colocar que o controle externo é exercido pelo poder judiciário, por exemplo, estadual ou alguma coisa do tipo. Então, o controle externo exercido dos municípios, né, do Poder Executivo, é exercido pela Câmara de Vereadores com o auxílio do Tribunal de Contas. Capítulo 5, do Distrito Federal e dos Territórios. Seção 1, do Distrito Federal. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, rege-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então aqui nós temos um ente federado que não é nem município e nem estado, ele é híbrido. Então ele tem aqui algumas competências, algumas características de município e algumas de estado. Porém, nós não temos aqui no caso a Constituição do DF. O Distrito Federal ele tem lei orgânica, diferente dos outros estados, né, que têm as suas constituições. Então, cuidado para não errar isso em prova. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Segundo, a eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77 e dos deputados distritais, coincidirá com as dos de governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração. Parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Quarto, lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção 2. Dos Territórios. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4 deste título. Segundo, as contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Terceiro, nos territórios federais, com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6. Da intervenção. Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para... Então aqui nós temos os casos onde a União pode intervir nos estados e no DF. Então somente nesses casos é que a União poderá intervir. Lembrando que quem intervém em município é o estado. Vamos lá. Inciso 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. 3. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação que, a linha A, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Inciso 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A linha A, forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. E a linha E. Aplicação no mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não interverá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando: inciso 1.
deixar de ser pago, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá, inciso 1, no caso do artigo 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. 3. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7, e no caso de recusa à execução de lei federal. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se a convocação extraordinariamente no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, incisos 6 e 7, ou do artigo 35, inciso 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. E parágrafo 4º, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.